Bom, aqui nesse canal a gente vai falar de um grande problema que até hoje nem os cientistas, filósofos, físicos, médicos conseguiram desvendar. Tá todo mundo tentando entender um pouco mais, mas ninguém tem uma resposta, vamos dizer, conclusiva para o que é a nossa consciência e como ela funciona. Bom, esse é um tema que tem me fascinado muito por diversos motivos, mas nos últimos 6 meses tenho me dedicado bastante a ele e tenho descoberto muita coisa bacana nesse caminho e que eu gostaria de compartilhar com o máximo possível de pessoas aí, porque eu acho que é um tema bem interessante e que quanto mais gente vai falando, mais gente vai estar explorando, vai estar pesquisando sobre esse tema. Tem diversas, vamos dizer, linhas de pesquisas diferentes, todas elas necessitam de um grande suporte aí na área, principalmente para continuar evoluindo e descobrindo mais informações sobre isso. Bom, eu vou começar a trazer temas aqui para o canal específicos, falando do que as pessoas têm estudado, vou trazer um pouco da minha visão. E hoje eu vou trazer especificamente sobre um podcast que explodiu nos Estados Unidos, que se chama Telepathy Tapes, que na verdade é como se fosse a gravação telepática aí, toda a parte que eles fizeram, com o conceito deles baseou que autistas não verbais, isso é, que não conseguem comunicar por fala, eles têm poderes de se comunicar de forma telepática. Bom, o podcast tem 10 episódios nessa primeira fase. Eles estão lançando o próximo podcast, o próximo episódio ainda esse ano. Vai ter mais uma série, acho que mais 10 episódios. E é bem interessante porque é um mundo que pouco se conhecia até então, principalmente pela grande maioria das pessoas. O conteúdo desse podcast, eles exploram como que autistas conseguem ler, entender vamos dizer, a mente dos pais, muitas vezes de professores, como eles se comunicam através da mente. Tem uma pesquisadora, psiquiatra, que já atua há diversos anos na área, a Diane Powell, que está inserida nesse tema e que tem trabalhado junto com essa comunidade, principalmente que eles estavam estudando, então é bem legal, tem muita coisa bacana que ela trouxe à tona, inclusive a história dela é bem legal, porque ela já vem pesquisando isso há um tempo. Ela escreveu um livro e a própria Sociedade de Psiquiatria chegou a caçar a licença dela, achando que o que ela estava fazendo não era ciência, e depois de lerem o livro dela, verem as pesquisas, resolveram dar a licença de volta para ela. É uma história bem bacana aí da perspectiva dela, da luta dela por acreditar nesse tema que ela tá estudando bastante. Tem muita controvérsia ainda científica, principalmente porque quando fala de telepatia, um mundo, vamos dizer, um pouco mais paranormal, vamos usar essa palavra, tem poucos ainda incentivos financeiros para pesquisa. Então é muito difícil e tem muita pouca pesquisa sendo realizada no tema. Mas em função desse podcast que explodiu nos Estados Unidos, a doutora Diana Powell conseguiu levantar dinheiro para fazer uma pesquisa mais acurada com esses autistas não verbais e realmente seguindo todo o método científico. E no podcast é abordado diversos temas bem intrigantes, como a comunicação telepática entre pais e professores, principalmente as mães, que normalmente estão mais junto com esses filhos e filhas. E o que acontece? Em muitos casos, inclusive no podcast foi gravado, tem uns vídeos sobre isso. A mãe, por exemplo, fizeram testes dela lendo uma determinada carta ou um livro, e essas crianças, eles não falam, mas eles digitam num tablet ou mesmo num board, numa lousa com as letras, eles vão digitando letra por letra, e aí eles conseguem dizer o que a mãe está olhando. Por exemplo, se é uma carta de baralho, 5 de espada, eles falam 5 de espada.
Então, inclusive livros, eles conseguem dizer a página que a mãe está lendo, o trecho que ela parou de ler. E aí mais pesquisas precisam ser realizadas, tanto para seguir no método, mas para entender. Eles estão lendo a mente das mães ou não? Eles utilizam, outro questionamento que tem, eles utilizam recursos da mãe, por exemplo, os olhos, tudo, para conseguir acessar essa informação. Então são coisas ainda que precisam ser estudadas. E eles comunicam também telepaticamente entre eles. Inclusive tem caso de um casal de autistas não verbais, que eles moravam em estados diferentes nos Estados Unidos, não se conheciam presencialmente, mas eles se comunicavam via telepatia. E eles combinaram de falar para os pais ligarem um para os outros. E os pais ficaram surpresos quando ligaram e souberam que realmente era verdade, que eles se comunicavam. Aí depois as famílias aproximaram eles tiveram, vamos dizer, essa relação, esse namoro por telepatia, até que infelizmente um deles veio a falecer, mas a história deles é bem bacana. Inclusive, quando esse autista não verbal faleceu, os amigos, essa própria menina, eles já sabiam de antemão que isso iria acontecer. E não foi por doença, por nada. Ele acabou caindo na piscina e morrendo afogado. Mas eles sabiam disso, e diz que a mensagem que eles passaram foi que o próprio menino que veio a falecer, ele falou que não era para a família dele se preocupar, que tinha que acontecer isso e não tinha o que a família pudesse ter feito. Então, o podcast traz muita coisa aí interessante, intrigante, que a gente precisa conhecer, vamos dizer, um pouco mais aí a fundo e pesquisar realmente para entender o que acontece. Também aborda casos de percepções sobrenaturais, principalmente realidade de dimensões diferentes que eles conseguem acessar, que a gente, normalmente, as pessoas não autistas, no grau que eles têm, não conseguem ter esse mesmo acesso. Inclusive, uma das coisas que os pesquisadores levantam por eles terem apraxia, que na verdade é uma desconexão entre, vamos dizer, a mente e o corpo. Então eles não conseguem controlar o corpo. O que acontece? Talvez eles tenham acesso a outras informações que normalmente a maioria das pessoas não conseguem ter. Além disso, eles têm toda a conexão com outros reinos, que eles chamam, desde, vamos dizer, como normalmente a gente diz, extraterrestres, vamos dizer, outras galáxias, mas principalmente o que eles chamam de rio, que é como se fosse a montanha aonde eles se reúnem. E diz que tem vários locais desses que eles se reúnem telepaticamente. E vão lá trocar informação, conversar, socializar, e eles falam que é um ambiente muito legal. Inclusive, é difícil para eles explicarem, porque eles falam que com palavras é difícil colocar isso em prática do que com pensamento, porque com o pensamento eles conseguem passar muito mais informação, e informação sem ser dúbia. Então, quando se fala algo, transmite algo telepaticamente, é muito acurado. A outra pessoa que recebe sabe o que está acontecendo. É bem interessante isso. Inclusive, tem informações que um fala que ouviu do outro nesse The Hill, nesse monte que eles foram, e depois passa para os pais, os pais se conversam e realmente a informação acaba sendo acurada. Então tem muita coisa aí que eles relatam e que acaba sendo diferente, porque a maioria das pessoas acaba não tendo, vamos dizer, acesso a esse mundo. Eles acabam relatando também um outro tema muito abordado, são visões proféticas. Por exemplo, no próprio caso desse garoto que veio a falecer, principalmente por afogamento, os amigos não autistas já sabiam que isso ia acontecer. Então eles já, nesse caso, tinham a visão futura. Além disso, já tinham conversado entre eles. E eles conseguem
prever muitas outras coisas. Eles não conseguem prever com acurácia, saber, por exemplo, vai acontecer um crime a tal horário, naquela região, tal pessoa vai fazer para conseguir avisar, por exemplo, a polícia para prevenir isso, mas eles conseguem prever que vai acontecer um crime em tal determinada região em 2, 3 dias, assim. Acaba sendo bem acurado, porque acaba sendo algo que, vamos dizer, mais uma vez, que a maioria das pessoas não conseguem fazer. E uma outra coisa muito interessante é a questão de acesso ao conhecimento. Para eles, a questão de acesso ao conhecimento é algo muito fácil. Inclusive, eles reportam que a única coisa que eles precisam, assim, da gente é ser mais compreendidos pela sociedade e algum suporte, principalmente nessa parte física, porque a parte mental deles, eles mesmos citam que é muito mais avançada do que a maioria das pessoas hoje, porque eles têm acesso ao que eles chamam de conhecimento, a biblioteca do conhecimento. É como se eles fossem num local e buscassem essa informação. Por isso que muitos deles acabam sendo, vamos dizer, tidos como superdotados em matemática, ou mesmo acessando, falando várias línguas, tendo um dom musical sem nunca ter aprendido e com todo o problema de mobilidade. Tem várias coisas que o podcast relata sobre isso. Infelizmente o podcast está só em inglês, então para quem aí não tem acesso não tem o conhecimento da língua inglesa, talvez seja um pouco difícil, mas eu acho que eles têm legenda no podcast, se quiser acompanhar. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? E nos próximos podcasts eu vou trazer outras coisas interessantes que estão sendo estudadas, como experiência quase morte, como vidas passadas, como inteligência, um certo tipo de inteligência em outros seres, muitas vezes em coisas que nem mesmo a gente nunca imaginou. Por exemplo, tem pessoas estudando a água e é um tema muito interessante. Então vai ter muito conteúdo aí toda semana. A ideia minha é trazer toda semana, principalmente sobre essas pesquisas que eu tenho feito. Então é bem legal aí, acompanhe, que cada vez mais aí nossa ideia é compartilhar todo esse conhecimento do que é consciência, do que está sendo estudado. Principalmente é um tema que com certeza já está explodindo em vários locais do mundo aí, e no Brasil também. Tem muitos pesquisadores brasileiros que já estão, principalmente nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil tem alguns pesquisadores trabalhando na área, e tende a crescer cada vez mais e pelo menos trazer, vamos dizer, algumas visões mais científicas. A ideia daqui do canal é a gente trazer com um cunho mais científico, tá? Até porque o que acontece? A ciência, eu me incluo nisso, sempre teve um lado muito materialista. Então, de praticamente tratar todas essas coisas como se fosse só uma parte cerebral, como se o cérebro explicasse tudo, mas sem trazer também evidências científicas de que era o cérebro que trazia tudo, que teria resposta para tudo. Então resolvi abrir um pouco mais a cabeça, encontrei um mundo totalmente fascinante nessa área, e a ideia é compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo.